de Jesus, amém? Amém. E as palmas para o Senhor Jesus. Eita glória! Amém. Boa noite, galera. Vocês estão bem? Hoje eu quero falar da vida de um homem que tinha tudo para dar certo e que na sua época ele era considerado uma das pessoas mais incríveis, mas ele só precisou deixar que uma pessoa entrasse na vida dele para que ele caísse. Então eu quero que vocês abram o livro, a Bíblia de vocês em Juízes 13, do 1 ao 5. Amém? Não, vou esperar mais um pouquinho então. Bom, vou começar. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. Então o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você não podia ter filhos, e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja, e nem coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Bom, se você para analisar o livro de Juízes, do começo ao fim, ele é um ciclo, em que o povo de Deus estava de bem com Deus, e era próspero, então eles se esqueciam de quem o havia abençoado e voltavam a pecar e a idolatrar outros deuses. Então Deus levantava um inimigo que ia lá e acabava com o povo, e o mesmo era levado como cativo e era prisioneiro. Então o povo se arrependia e clamava, e Deus levantava entre um povo um líder que iria até ele, ia vencer e o povo ia ficar próspero. Então eles esqueciam e voltavam a pecar. E durante um desses ciclos, o povo ficou 40 anos cativos do povo filisteu. Quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e fale: por mais que o pecado demore para chegar, quando ele chega, ele também demora para passar. E nesses 40 anos o Senhor levantou um líder que se chamava Sansão. Mas a sua mãe, ela era estéril, portanto ela não podia ter filhos. Então entra muito naquela palavra que a gente ouviu na semana passada, que os improváveis são os mais prováveis na mão de Deus. Porque não importa se você consegue, se você pode fazer alguma coisa, isso não interessa. Porque nas mãos de Deus você pode sim. Porque a história nunca vai ser sobre você. Vai ser e sim sobre ele na sua vida. É apenas ele que interessa. Então, uma pessoa improvável passa a se tornar provável. E Sansão nasceu debaixo de um propósito que é nazireado, que é ser consagrado desde o ventre da sua mãe para um propósito e uma missão, de libertar o povo. Eu tenho certeza que você que está aqui tem um propósito desde o seu nascimento. Deus te chamou para alguma coisa maior do que só existir. Mas desde o momento que ele te chamou, ele pede que você seja separado exclusivamente dele. Ele pede que o seu coração venha servir somente um Deus e que a tua vida venha ser direcionada a ele. Amém? Amém. E então Sansão foi crescendo debaixo desse propósito e Deus vinha abençoando ele com força. E sempre que a gente para analisar essa história, a gente sempre para no mesmo ponto, que é a sua força. Mas ele era tão humano quanto eu e você é, e ele tinha muita dificuldade em realizar decisões, em escolher as atitudes certas, e eu vou citar 5 delas, e eu quero que vocês façam um parâmetro disso que eu vou falar com a vida de vocês, tá bom? O primeiro ponto que o fez cair foi ter se envolvido com uma mulher filisteia. Ele se envolve com uma mulher que era prostituta, e nessa relação, os governadores da cidade, que era na época, viram uma vantagem de descobrir de onde vinha a força daquele homem. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar, que você começa a avançar no reino, você passa a ficar em evidência.
E as pessoas passam a te olhar e observar e você passa a ser visto. Então você tem que entender que os olhares podem ser tanto negativos como positivos. E então eles pedem que essa mulher descubra de onde vem a força e que ela seria recompensada. Então ela insiste para saber de onde vinha. E ele sempre mentia ou tentava fugir da resposta. Mas ela insistiu tanto que ele acabou falando que a sua força vinha do seu cabelo. Então, um homem que já havia matado mais de 1000 homens cai e é entregue para os filisteus por uma pessoa. Ele não precisou de 2, não precisou de 3, foi só uma pessoa. Então, às vezes a gente acha que a nossa queda vai ser por muito pouco, sabe? A gente vai precisar de muita coisa para cair, mas na verdade não. A gente só precisa deixar que uma pessoa que não é para entrar na nossa vida entre, que a gente vai cair. E ela não entendia o propósito dele, porque ela não era do seu povo. Ela não entendia o voto, nem o ministério que ele tinha. E ela não pensou 2 vezes antes de entregar a vida dele na mão dos filisteus. E é assim que acontece. Às vezes a gente deixa pessoas entrarem que não entendem o percurso da nossa vida, que não entendem onde a gente quer chegar. E ao invés de elas caminharem com a gente, de prosseguir para um alvo, elas acabam desviando a nossa rota e acabam desmotivando a nossa vida. O segundo ponto que eu quero falar é que Sansão contou segredo para quem não era de segredo. Ele disse muito para quem não tinha que ouvir nada. Às vezes a gente deixa pessoas entrarem na nossa mesa, na nossa casa, nos assentarem com a gente, bater no nosso ombro, que se diz amiga, que está lá para todas as horas, mas elas não querem te ver crescendo, elas não querem ver você melhor que elas. Então vocês têm que, como eu disse no outro ponto, vocês têm que aprender a priorizar e a discernir as pessoas que vão realmente conhecer o coração de vocês, que vocês vão deixar abrir a porta, porque você tem que começar a fazer assim: essa pessoa vai até aqui, eu vou falar o que eu quero que ela saiba, ela não vai cruzar dessa linha, porque tem pessoas que a gente acaba deixando entrar que na verdade não era para entrar e acaba mudando toda a nossa história. O terceiro ponto é que ele perdeu a presença. A sua força não acabou porque ele contou o segredo dele, mas porque ele parou de viver o segredo dele. Ele parou de se relacionar com Deus. E então suas forças acabaram. E sabe, nunca perca a sua presença, nunca pare de buscar a Deus. Porque quando você para de fazer essas coisas, você diz para os seus inimigos que você está vulnerável, que você não precisa mais da presença de Deus, porque é insignificante. Então, quando você faz isso, você diz para eles te atacarem e você vai perder suas forças. Não porque você conta alguma coisa, mas porque você para de viver o que Deus tem para sua vida. Você para de se relacionar com Ele. O quarto ponto é que a sua força acabou virando a sua própria fraqueza. Porque à medida que a sua força ia crescendo, a sua irresponsabilidade também aumentava. Porque tem vitórias que Deus te dá que, se você não tomar cuidado, ela pode acabar sendo a sua pior desgraça. E tem derrotas que, se você usa para te fazer crescer, para te favorecer, vai ser uma das suas maiores conquistas. Você precisa ter os olhos e discernir se as suas vitórias realmente estão sendo suas vitórias e olhar e transformar as suas derrotas em algo bom para a sua vida, para o seu crescimento. Eu sei que hoje não está uma noite estrelada, mas eu quero que vocês imaginem quando vocês olham para o céu e vocês veem as estrelas. A maioria das que vocês veem, elas não estão mais ali, elas já morreram. E vocês apenas veem o brilho delas. E muitas pessoas é assim, às vezes tem cara que brilha, mas já morreu faz muito tempo. E Sansão já havia morrido há muito tempo, porque nem tudo que parece é, como o Nicolas já falou uma vez aqui, nem tudo que parece é, mas tudo que é parece. Então, às vezes, a pessoa já tá podre por dentro, tá morta por dentro, mas aparenta tá muito bem, a sua relação tá muito bem com Deus. Mas ele já havia morrido há muito tempo, e não foi quando ele foi entregue para os filisteus. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 16, no versículo 21, se vocês conseguirem pegar aí, eu agradeço. Bom, os filisteus o pegaram e furaram seus olhos. Então levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze.
e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Agora eu quero que vocês prestem atenção no versículo 22. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Depois de tudo que ele passou, depois de ter contado seus segredos e ser entregue nas mãos dos filisteus, o seu cabelo voltou a crescer. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão aqui, o seu cabelo já foi cortado há muito tempo e você não tem mais força para prosseguir. Talvez porque você deu voz, a voz da Dalila foi mais alta do que a de Jesus na sua vida. Mas eu tenho certeza que se você entregar o seu coração, Deus vai fazer com que os seus cabelos voltem a crescer. E Ele vai te fazer, vai reafirmar a força que Ele tem na sua vida. Porque às vezes Deus precisa nos parar e nos colocar de castigo para que a gente volte a crescer. Porque os seus cabelos não iriam voltar a crescer se ele não fosse preso e se ele não tivesse perdido algo. Porque tem derrotas que às vezes a gente sai e a gente não consegue recuperar algumas coisas, mas tem outras que a gente consegue recuperar. Sansão conseguiu recuperar a força dele porque fazia parte do propósito que Deus havia entregue nas mãos dele. Mas a sua visão não voltou, não foi entregue de novo, porque ela impedia que ele prosseguisse, que ele cumprisse o seu chamado. Então, às vezes, a gente acaba pensando que a gente precisa de muitas ferramentas ou muitas coisas na nossa mão para a gente avançar e a gente fazer qualquer coisa. Mas, às vezes, muitas coisas acabam atrapalhando a nossa caminhada. Que você saiba discernir, você saiba separar as coisas que realmente são necessárias na sua vida, para que você venha trabalhar para o reino. Depois disso, na Bíblia fala que os filisteus fizeram uma grande festa em que mais ou menos 3.000 homens e mulheres estavam presentes. Então eles chamam Sansão para caçoarem e rirem da sua cara. Então ele ora pela última vez pedindo que, se preciso fosse, que Deus viesse e restabelecesse sua força para que ele conseguisse, se fosse a última vez, que ele continuasse o propósito dele. Então ele se apoia entre duas colunas centrais que mantinham o templo firme e ele ora pedindo para que Deus trouxesse as forças dele de volta. Então Deus vem e traz as forças de volta e ele se empurra entre as colunas e elas acabam caindo e consequentemente ele acaba morrendo junto. Na Bíblia fala que ele matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. Então, quando você decide se entregar para Jesus, quando você se realinha no propósito dele, você consegue fazer em um dia o que você não conseguiu fazer em 10, em 5 anos. E eu quero que vocês entendam que Sansão desperdiçou o que Deus havia dado de mais bonito para ele, sabe? O dom que Deus havia dado, ele não usou da forma correta e ele acabou caindo por todas essas coisas que eu falei, sabe? Ele tinha que entender que a Dalila não era o inimigo dele. Os inimigos dele eram os filisteus. Mas ele acabou dando voz a ela, ele acabou dando ouvidos a ela e isso fez com que ele caísse. Eu não sei qual é a Dalila da sua vida, eu não sei se é o seu relacionamento, se é a sua balada no final de semana, seus amigos ou até mesmo o seu ministério. Mas se isso tem te roubado da presença de Deus, então você pode ter certeza que essa é a sua Dalila. E não vale a pena, sabe? Não vale a pena você trocar tudo que Deus tem pra sua vida por causa de uma Dalila. Porque o fim dela sempre vai ser a sua queda. Nunca vai ser pro seu bem. Além dela te levar pra outra direção, você pode ter certeza que você vai sair ferido, você vai sair machucado e você vai acabar caindo no chão. Então eu quero que vocês venham sair daqui com a mentalidade que Deus tem muito mais para a vida de vocês e que Ele não precisava ter passado por nada disso que Ele passou. E vocês também não precisam passar por nada disso que vocês estão passando. Prefira dar voz, prefira ouvir a voz de Deus na sua vida, porque é Ele quem vai dar a direção certa. Não seja ignorante ao ponto de pensar que
você chegou onde você está e as suas conquistas são por mérito seu ou pelas suas forças. Porque quando Sansão pensou que as suas forças vinham dele, que era ele quem estava no comando, ele acabou caindo. Então não caia nesse erro de pensar que é você que está no comando e que você vai vencer sozinho. Porque ninguém vence sozinho, ninguém vence sem a presença de Deus. Jesus morreu por você. Nunca deixe que essa verdade venha se tornar comum na sua vida. Que a presença dele venha ser abundante no seu coração e que você tenha certeza que, independentemente se você está sem força, você tem um Pai que você pode correr todos os dias, porque Ele sempre vai te fazer novo, Ele sempre vai te dar a força necessária para você prosseguir. Não é sobre você, nunca foi, é tudo sobre Ele. E que você venha entender a grandeza que Deus tem na sua vida. Quando você passa a olhar com olhos de filho, que você tem muito mais para agregar no reino do que só existir, do que só sobreviver, mas sim de mudar toda uma geração, sabe? De fazer valer a pena o que Jesus fez por você. Que da sua boca venha sair cura para outras vidas, sabe? Que vocês venham tocar em pessoas e que almas venham ser entregues a Jesus. Que vocês venham cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Não espere que os seus olhos venham ser furados ou que você esteja no final para olhar e ver que a sua missão vai ser concluída. Sabe, tem uma vida inteira para gastar aos pés de Jesus. Não deixe para fazer tudo no fim, não deixe para se arrepender no fim, porque esse fim pode nem chegar. A gente está vendo muitas tragédias. 2019 tem sido um ano muito difícil para muitas pessoas e tem gente que nem teve a oportunidade de se reconciliar com Deus ou de fazer o que realmente foi criado para fazer. Então aproveitem o tempo que vocês têm e a vida que vocês têm para gastar inteiramente para Deus. Que o seu coração não venha ser dividido por outras coisas, por outros afazeres, porque tá na presença de Deus, você se doar a cada dia com o seu coração para Ele é a melhor coisa da sua vida. Você não vai encontrar outro sentimento. E não tente fugir da sua presença, não tente correr mais rápido, porque você não vai conseguir. Ele sempre vai estar na sua frente e Ele sempre vai te alcançar, porque o final de tudo, por mais que você não reconheça isso no seu coração, o final de cada história, de cada coisa que você decidir para sua vida, sempre vai acabar chegando para Ele. Seus olhos sempre vão ser fixos nele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Então, se você não vive nele, se você não caminha com Ele, me desculpa dizer, mas a sua vida é uma mentira. Sabe? Não tem como ter uma vida fora dele, do que Ele quer para a sua vida. Que as suas forças venham ser realinhadas na noite de hoje. E que você venha perceber que Ele está disposto a limpar o seu coração e a te dar tudo o que você precisa. Ele está aqui, Ele quer ouvir da sua boca o que você tem a dizer. Ele quer ver sentimentos verdadeiros fluindo do coração de vocês. Que vocês venham se entregar totalmente, que vocês venham sair daqui com a consciência de filho e que vocês são muito amados, independentemente do que vocês fizeram. Ele não liga para o que você fez, ele não liga se você pode ou não pode, porque Ele, através da vida de vocês, vocês podem. Eu quero compartilhar que eu tenho vivido há um mês atrás. Eu acho que em toda caminhada de fé, quando você está em Jesus, não que seja um caminho meio incerto, mas você viver na presença de Deus é uma coisa nova a cada dia. E tem fases que a gente não sabe discernir ao certo o que a gente sente. E por um tempo eu fiquei me questionando sobre o que havia no meu coração, sobre o que eu estava carregando. E me veio muita angústia, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu acabei de pregar sobre força, sobre você ter um propósito, mas eu me questionava sobre qual seria o meu de fato, sabe? E eu comecei a perguntar muito para Deus sobre o que Ele queria da minha vida, sobre o que Ele queria que eu fizesse. E às vezes a gente complica muito, sabe? A resposta, a gente quer uma grande resposta, falando você vai fazer isso ou você vai fazer aquilo. Mas às vezes é tão simples, sabe? Às vezes Ele só quer que você dê o seu coração para Ele, que você ame o próximo, que você venha levar Jesus para outras pessoas. E pessoas à minha volta precisam de mim,
Precisam que eu esteja ali e que eu dê todo o meu carinho, toda a minha atenção. Não é uma coisa extraordinária, mas é uma coisa que pode mudar a vida de outras pessoas. Talvez outras pessoas do seu lado podem estar tristes ou confusas sobre o tempo em que elas vivem e sobre como vai ser a vida delas. E o futuro é algo muito duvidoso, sabe? O futuro é algo que você pisa sem a certeza do que pode acontecer. E eu tava muito isso, mas Deus é fiel e Ele mostra que você só precisa confiar e esperar o tempo dele para realizar as coisas na sua vida. Eu nunca imaginei que eu estaria nessa praça pregando e falando para várias pessoas. Mas Deus é louco e Ele faz as coisas nesse mundo para confundir os sábios. E eu tenho certeza que talvez não possa nem ter sido a melhor palavra que você recebeu. Mas eu tenho certeza que se Deus falou no coração de uma pessoa que está aqui, eu vou sair com o meu coração grato, porque eu sei que essa palavra tinha que ter chegado a uma pessoa. Eu sei que a força de alguém aqui tem que ser restaurada. E que se fosse pela minha boca, eu agradeço, sabe? Eu agradeço pela misericórdia e pela oportunidade que Deus deu de fazer, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu tenho certeza que se eu descobrisse que hoje fosse meu último dia que eu gastei aqui nessa terra, que seja para fazer e para cumprir o que Jesus tem para minha vida. Que vocês venham ter essa noção de viverem todos os dias da vida de vocês com a consciência que pode ser o último, então faça valer a pena. Venha levar Jesus, mostre Jesus, porque esse mundo não vai ser salvo se a gente não propagar o amor dele, se a gente não falar dele. Tem muitas pessoas que querem resolver o mundo de diversas maneiras, mas nunca falando sobre Jesus, nunca falando do que ele fez e do amor dele, porque ele é a única pessoa que pode restaurar a vida de um homem, que pode mudar por completo a vida de um homem. Ele é o único que tem a doçura e a capacidade de fazer com que o coração venha se estilhaçar na presença dele. Ele é o único, talvez, que possa fazer uma pessoa que tem um coração de pedra chorar. E eu tenho certeza que Deus tem muito mais para a sua vida, sabe? É muito mais do que você pode imaginar. E às vezes você não precisa nem saber, mas você precisa caminhar e você precisa dar passos de fé para você entender isso. Porque você nunca vai desfrutar se você não der uma oportunidade, se você não der uma chance para que Deus venha te mostrar o que de fato Ele é. Sabe, derrame seu coração, abra o seu coração para o que Deus tem na sua vida. E venha levar para o máximo de pessoas que você conseguir isso. Para quanto mais você puder, porque as pessoas gemem de dor, a natureza, as pessoas, o ser humano clama por Deus. Sabe, as dores, que a gente venha sentir dores de parto por pessoas que estão ao nosso lado, sabe? E você tem que ter a convicção de que você só vai curá-la de fato quando você apresentar Jesus para essas pessoas. Pode ficar de pé, galera. Hoje a gente vai acabar assim.